O Antônio Ramos mandou aqui no chat. Pergunta sincera. Vocês preferem um departamento de futebol com Bandeira mais Rodrigo Caetano? Eu não sei se é o Eduardo Bandeira que se mandou aqui. Deve ser. Marcos Braz, ou Spindle, ou Valim Pelai. Eu prefiro a morte, né? Mas só tem isso? Não tem outro caminho? Tem que escolher entre essas Prefiro que paradas? você pegue uma garrafa de Domec e dê na minha cara. É. Me desmaie. Eu acho que hoje, inclusive, aliás, aproveitar esse ponto, né? Porque em breve falaremos melhor, mas não por fuga da pauta, mas porque ainda não está definido, né? Ainda está em período de inscrição de chapa e tal. Então, as chapas da eleição do Flamengo de final de ano ainda não estão todas definidas. Então, por isso que a gente também não está enveredando muito, porque o cenário ainda está muito aberto. Tem muita gente dizendo que ainda vai, né, ter nova candidatura, adesão à candidatura que já está posta, enfim, né? Rolando debandada das vice-presidências do Landim para a escolha de candidatos que não sejam o da situação oficial, né? Porque, no geral, é todo mundo de situação, vamos falar aqui entre nós. Mas hoje, aliás, aproveitar esse gancho que ele falou aí de Rodrigo Caetano e tal, para uma parada que para mim é muito importante. E na eleição, primeiro é muito triste de ver no período de eleição, pelo menos, né? Acho que o Flamengo já chegou em 2024, a eleição da Chapa Azul é lá em 2013, então tem 11 anos dessa porra, na verdade 2012, né? Então tem 12 anos daquela fatídica eleição lá que elegeu o grupo, né? Que transformou o Flamengo, né? Do que estava para o que se tornou, e tem muitos méritos nisso, obviamente. Grupo que depois rachou e viraram 300 mil chapas de grupos diferentes. Mas, enfim, pelo menos esse Flamengo, de alguma maneira, seguiu com alguma responsabilidade financeira, e enfim. Mas alguns tópicos nessa eleição aí são fundamentais. Profissionalização do futebol, né, a modernização do estatuto, né, a abertura do clube, isso precisa estar em pauta. Mas tem uma situação específica aí. Piorou o microfone? Dá para ouvir? Mas voltando. Melhorou, vai. Tem uma situação específica aí que hoje o Toches, acho que deu. O Toches, que era vice-presidente de finanças do Landim, saiu, foi um dos vice-presidentes que saíram para apoiar a candidatura do BAP, né, que já está posta. Essa daí já está lançada, vamos dizer assim. E ele fala sobre a questão da profissionalização. É um debate, cara, muito, muito, muito importante. E a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar o termo, porque o que é profissionalização? Porque profissionalização é você remunerar quem está ali, mas botar alguém completamente incapacitado lá. Por exemplo, você cria, como já está lá, um diretor executivo de futebol e me bota lá. Eu não sou capacitado para estar lá. E o fato de você me pagar não significa que o futebol do Flamengo tenha se tornado mais profissional. Pelo contrário, você botou uma pessoa incapacitada e agora recebendo por aquilo. Né? Então ela vai receber dinheiro do clube para fazer merda. Isso é importante. O debate precisa ser feito de forma séria. As pessoas não podem se apegar a esses termos isolados, né, soltos, e ter total descompromisso com eles, né? Porque a gente está falando aí sobre vários casos, por exemplo, o BAP, que é presidente, alguém pode me corrigir aí se eu estiver enganado, presidente atualmente do Conselho de Administração do Flamengo, poderia ter lançado uma série de situações, não é, para serem discutidas aí, e não fez isso no seu período, tanto quanto a reforma do estatuto, quanto, enfim, né, com outras pautas. Profissionalização do futebol. A gente está falando hoje, vamos falar aqui dos 3 candidatos que estão postos. Maurício Gomes de Matos foi vice-presidente do Bandeira e do Landim, ou seja, foi situação a vida toda. Então, assim, os caras vão agora. Exatamente, os caras vão agora propor a novidade do mundo, né? E sendo que estiveram lá em todo esse período. BAP também foi vice-presidente do Bandeira e vice-presidente do Landim, de alguma maneira, saiu das duas gestões no meio, por razões distintas, mas também estava lá e foi presidente do Conselho de Administração. E nosso, né, o outro candidato, que é o posicionamento deste podcast aqui, a única coisa que a gente está, né, que não cabe nem muito além esse especificamente não, nunca, né, que é o candidato oficialmente do atual presidente do Flamengo, do Landim, né, o Danchi, que é importante também nomear para as pessoas não acharem que a gente está muito aberto. A parada é essa. Os caras que estão lá vão vender, né, a invenção da roda, e o debate precisa ser feito de forma séria. Essas pessoas precisam ser cobradas mesmo, porque o Flamengo, e aí, né, como o Prakovnik, por exemplo, se manifestou declarando apoio ao BAP, né, à candidatura do BAP. Isso que ele falou, essas coisas, eu acho todas elas importantíssimas, mas as perguntas têm que ser sérias. Para quem tiver a oportunidade de perguntar a essas pessoas, elas precisam ser feitas de forma séria. O que é profissionalizar futebol? O que é reestruturar? O que é modernizar o estatuto? Então, isso tem que ser feito de uma forma muito séria ao longo desse período, e a gente, obviamente, não vai fugir do tema. Quando as chapas estiverem postas, quando a eleição do Flamengo
pelo menos as candidaturas estiverem definidas, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer alguns programas para abordar isso também, principalmente porque hoje, né, desde sempre, o colégio eleitoral do Flamengo é extremamente reduzido, então é uma eleição completamente restrita, né, um clube de mais de 50 milhões de torcedores, segundo, né, o censo. O censo não, né, as últimas Caralho, já pesquisas a batemos partir do 50? censo. Que isso? As pessoas estão reproduzindo, né, O boi? Flamengo. Pega o Nego do rubro Borel negro, aí, é foda, é de Caralho. 6 em 6, é complicado. 12? É foda. E aí, desse aspecto, a gente precisa levar isso de uma forma mais séria, porque o debate do Flamengo precisa. E acho que é importante dizer isso, né, para continuar o programa. Não há nenhum apego utópico aqui da coisa, né? De que as pessoas têm que estar completamente alinhadas com tudo que a gente imagina, e isso daí não pode ser utópico no Flamengo nem fora dele, né? Mas a política do Flamengo precisa ser pautada de fora para dentro, já que o voto não acontece, né, pelo menos com acesso aos sócios torcedores, mas de fora para dentro a política precisa ser pautada. Essas pessoas precisam ser cobradas em determinadas pautas, elas precisam se manifestar de forma séria, de forma clara. Aliás, e isso é fundamental dizer para encerrar este tópico, mas Rodolfo Landim foi reeleito no Flamengo uma semana depois do Flamengo perder a Libertadores para o Palmeiras, que é uma derrota que não vai ter como voltar atrás, né? Que a gente vai ter que pegar o Palmeiras numa final de Libertadores para poder recuperar essa aí. Essa ficou marcada. Né? O duelo dos mais poderosos a gente perdeu. Então, nesse aspecto aí, ele foi para uma eleição, foi reeleito sem plano de governo. Não tinha projeto, não tinha programa, ele foi reeleito porque ele já estava lá e porque ele acochambrou aquela porrada de grupo político lá e assim foi. E o segundo... Acochambrou o grupo político que quando ele entra, ele fala, chama de câncer o caralho, fala que tinha que ser combatido. Sim. Então, o segundo mandato dele, começam todas essas debandadas, derrotas nos conselhos, nas votações, porque ele juntou uma porrada de grupo completamente dissonante para ter um resultado eleitoral e ao longo do mandato a coisa foi indo pro caralho, né? Essa é a verdade. Então, agora vão bater no peito aí com a cortina de fumaça de estádio, né? Aquelas coisas todas que a gente já vê, mas muita atenção. Mas, prosseguindo o programa, Só esse tópico vai ser para abordado dar um melhor depois. exemplo sobre a força que a torcida tem no debate lá dentro e na maneira que eles se posicionam também, é só você ver como cada um deles se apressaram para falar que são contra a SAF, né? Sendo que ano passado, eu acho que foi o próprio Landim que foi até a Alemanha para ver como funciona a estrutura do Bayer, como funciona a SAF Bayer, né? Que não é 100%, aliás, não é majoritário, se não me engano, o Bayer detém 60 e 40 é da Allianz. É Allianz? É, Enfim. é. Mas com um ano eles mudaram de ideia, né? Ou supostamente mudaram de ideia. A gente tem que esperar qualquer coisa desses caras porque estamos tratando com gente que fala uma coisa e logo em seguida muda, né? E como tem gente que deveria estar do nosso lado nessa trincheira e acaba nos vendendo, gente com poder na arquibancada, é importante todo mundo estar de olho aberto, sempre vigilante, né? É preciso estar atento e forte. Sempre. Com certeza.